Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós estávamos lembrando do tempo de criança, daquele dono da bola. Sabe quem é esse? É aquela criança que não sabe jogar, mas ganha um espaço no time porque é o único que tem a bola. Já presenciou, já vivenciou um momento assim? Aquela criança que quando perde o jogo, coloca a bola debaixo do braço e encerra o campeonato e vai para casa emburrado, chateado, brigando com todo mundo, mas não atentando para sua falta de habilidade com a bola. Quando todos são culpados, exceto ele mesmo, que não sabe jogar. Eu sei que quando eu falo assim, a sua mente deve ter aí voado no tempo e se lembrou aí de fulano ou de ciclano. Você não era o dono da bola não, né? Mas é um comportamento infantil, não é? Próprio, geralmente, né? Da idade. Quando nós chegamos à fase adulta, temos que ter um comportamento diferente desse. Precisamos aí avaliar aí o erro. E quando detectamos que o erro partiu de nós mesmos, temos que escolher a melhor maneira de resolver. Não é assim? São coisas próprias, né, da fase adulta, de quando você passa a ter um maior conhecimento. Mas esse não é um caminho fácil, não, mesmo sendo adulto. Mas é o único caminho para o acerto. Em relação ao relacionamento com as pessoas à nossa volta, nós precisamos atentar para o erro quando errarmos e não perder a oportunidade de acertar, de corrigir. E quando eu falo em relação às pessoas à nossa volta, essas pessoas que nós temos contato direto, mas eu quero chamar a atenção para você, principalmente em relação ao nosso relacionamento com Deus. O pecado faz distinção entre nós e o Senhor e Deus. Nós não podemos errar e encobrir os erros, porque encobrir os erros é permanecer neles, é permanecer errando. E se agirmos assim, nós não teremos acesso a Deus, a mantermos com Ele o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Precisamos estar atentos ao caminho que andamos, às coisas que estamos fazendo, aquilo que está povoando a nossa mente, aquilo que está tomando o nosso tempo. Para que quando estivermos diante de Deus, sejamos aceitos por Ele. Precisamos estar atentos à sua voz, se Ele tem nos dito de algum caminho mau, de algum caminho que devemos parar. E ao invés de brigarmos, de ficarmos enfurecidos, enraivecidos, pegarmos a bola e colocarmos embaixo do braço, nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor está nos dizendo. Que Deus deseja é ter um relacionamento comigo e com você. Esse relacionamento que um pai tem com o seu filho. Então, vamos pedir que o Senhor nos ajude,
que nos mostre se há em nós algum caminho mau, para que Ele mesmo nos conduza ao caminho correto. A história que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite é a história de alguém que ouviu a repreensão de Deus, a correção, a orientação de Deus, mas escolheu permanecer enfurecido, enraivecido. Foi tomado pelo erro, pela ira, pela mágoa. E esse caminho o levou para distante de Deus. Acompanha comigo? Eu vou estar fazendo a leitura nesta noite de Gênesis capítulo 4, que nos diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, o capítulo 3 fala aí acerca da queda, da queda do homem, da queda de Adão e Eva. E aí no capítulo 4 a gente começa aí com a história de Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas também o capítulo 4 vai registrar aí o primeiro ato de violência na história da humanidade. Nós vemos aqui nesse capítulo o ciúme, a inveja, o pecado, as consequências das ações Se nós olharmos para cá, nós vamos ver aí que, de uma maneira geral,
esse capítulo vai mostrar as consequências devastadoras do pecado, da força destrutiva, daquilo que a inveja, daquilo que a raiva, daquilo que o ciúme, que são pecados, da violência que isso pode trazer. Mas também nos mostra que diante de nós vai estar sempre uma escolha de resistirmos, de dominar ou de nos entregarmos a Ele. Gênesis, que mostra o início da criação, a criação do homem, vai nos mostrar também, com tristeza aí, o início, o primeiro assassinato. Aquilo, a consequência das escolhas, da escolha feita por Adão e Eva, daquilo que trouxe para toda a humanidade, inclusive para os seus primeiros filhos. O texto começa dizendo aí, o texto que nós lemos, né, esse relato aí, que eu imagino que Eva aqui disse assim com alegria: olha, eu adquiri, eu obtive aí um filho do Senhor. A alegria que não demorou muito tempo, já que desses filhos aí ela também pôde ver com tristeza a morte chegando. Abel significa aí vaidade ou vapor. Não se sabe aí se esse nome foi dado logo que ele nasceu ou se após a sua morte, né, como realmente foi um vapor, né, uma passagem muito rápida. E o texto vai dizer que esses rapazes escolheram aí as profissões da época. Não existia aqui uma profissão melhor do que a outra. Era o que se tinha. Ou você cultivava a terra, ou você cuidava dos rebanhos. E o texto vai dizer aqui que ele, Abel e Caim, eles vão apresentar a Deus aí uma oferta. O texto não fala aqui que essa oferta era uma oferta por expiação de pecado. O texto vai dizer que eles resolvem apresentar uma oferta ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que a oferta de Abel foi aceita porque envolvia aí o derramamento de sangue. Mas se nós olharmos aí para o Antigo Testamento, você vai perceber que as ofertas voluntárias de adoração pelo antigo sistema de sacrifícios de Israel, eles podiam ser, né, o Senhor abençoava tanto as ofertas de cereais como dos sacrifícios de animais. Aquelas ofertas voluntárias, ofertas de adoração. Para remissão de pecado, não. Remissão de pecado, só o sangue. Era necessário o derramamento de sangue. Mas o fato é que aqui, e aí os agricultores apresentavam sim as suas
porções, né, daquilo que eles conseguiram cultivar, da sua produção, e os pastores a mostra do seu rebanho. Mas na oferta apresentada, se você perceber pelo texto, você vai ver que o texto vai dizer que Deus recebeu Abel, que o Senhor se agradou de Abel e se agrada da sua oferta. Vai dizer que Deus não se agradou daquilo que Caim apresentou a ele. Deus atenta para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Abel vai ofertar aí para o Senhor das suas primícias, da gordura. Parece que Abel aqui oferta ao Senhor uma parte qualquer da sua produção. Abel apresenta aquilo que ele tem de melhor. E você percebe que Deus atentou antes para o ofertante e depois para o objeto do sacrifício. Quando Deus não atenta para Caim, diz o texto que ele fica irado. Diz o texto que ele fica fortemente irado. Fica com um semblante transtornado. Havia alguma coisa aí deficiente na atitude de Caim, que reflete na sua oferta. Ele ficou furioso, ele ficou tomado pelo ciúme. A oferta de Caim, ela é rejeitada porque diante de Deus ele não estava correto. Ele não era correto diante do Senhor. Mas o Senhor vai e confronta a Caim. Me diga uma coisa, Caim. Por que você está irado aí? Por que você está aí com o seu rosto transtornado? Se procederes bem, você não vai ser aceito? Deus alerta Caim. Deus diz que desejava recebê-lo. Mas que ele precisava mudar aí o seu procedimento. Você precisa fazer o que é correto, você precisa fazer o que é certo. Se você fizer assim, você será aceito. Deus alertou a Caim. Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Aquilo que Deus estava falando, Caim não deu atenção. O verso 7, ele tem aí algumas interpretações
né? Pelo menos duas interpretações. Mas a que eu vou falar é a que eu acho realmente a mais correta. Deus vai dizer aí no verso 7 para ele: olha, se você se arrepender, você será aceito. Mas se você não se arrepender, se você recusar, o pecado está aí, como um animal feroz, à solta, à espreita, que vai devorar você. O pecado está aí rodeando você. E ele vai dominá-lo. Atente para isso, Caim. Atente para isso, Caim. Resista, faça o que é correto. E é exatamente essa interpretação que retrata a vida dele. Ele não deu ouvidos e se tornou escravo do pecado. E atentou contra a vida do seu irmão. Ele não olhou para fazer o que era correto para ser aceito diante de Deus. Ele resolveu retirar da sua visão, do seu campo de visão, aquele que representava o seu fracasso. Ele matou Abel, porque Abel representava que ele não foi aceito diante de Deus. Mostrava, representava a sua falha, o seu erro. Então, ao invés de olhar para a sua vida e fazer o que era correto e mudar as suas atitudes, ele resolveu retirar diante dos seus olhos aquele que o lembrava do seu fracasso, do seu erro, do seu pecado. Foi isso que ele fez. Ele escolheu continuar errando. De alguém que não procedeu diante de Deus da forma correta. Ele resolveu acrescentar pecado sobre pecado, erro sobre erro. Quando nós escolhemos nos afastar da voz de Deus, da sua orientação, é uma descida, é ladeira abaixo, é um pecado atrás de pecado, é um erro atrás de erro. Mas o Deus longânimo ainda confronta Caim. Deus dá a ele a oportunidade, tal qual fez com seu pai Adão. Ei, Adão, onde você está? O Senhor pergunta agora a Caim. Ei, Caim, onde é que está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu agora tutor do meu irmão? O que você fez, Caim? O que você fez? O sangue do teu irmão está clamando. O que foi que você fez? Você matou o seu irmão? Você o enterrou? Olha, Caim, a terra vai ser maldita. Ela não vai mais produzir como produzia. E você será fugitivo e errante sobre a terra.
você será maldito por sobre a terra. O Senhor questiona Caim para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender do seu pecado. Mas ele continua pecando, ele continua errando, ele continua mentindo. Quando nós damos ouvidos à voz do diabo, à voz do inimigo, as práticas dele passam a ser as nossas práticas. Mentira, engano. Sou eu, porventura, tutor do meu irmão? Ele é confrontado por Deus. Ele passa a ser errante. A terra não iria produzir. E ele foge realmente da presença de Deus. Se nós olharmos aqui, ainda no diálogo dele com Deus, com tristeza, nós vamos perceber que ele expressou pesar não pelo que ele fez, mas pela punição que ele recebeu. Ele não apresenta aí um tipo de lamento, de arrependimento pelo pecado cometido. Ele vai dizer, eis que hoje me lanças à face da terra e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. A tristeza dele é que não há arrependimento pelo que ele fez, mas pela punição que estava recebendo. O Senhor ainda, numa atitude de misericórdia, o Senhor o marca, porque mesmo na ira o Senhor demonstra a sua misericórdia para com o homem, provavelmente para que ele tivesse tempo de se arrepender, de ter tirado a vida do seu irmão, para que ele tivesse consciência do pecado e um arrependimento. O Senhor disse para ele: se procederes bem, não serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos olhar aquilo que está nos rodeando, o caminho que temos trilhado, e se o Senhor tem nos advertido, precisamos dar ouvido à sua voz. Para que possamos, diante de Deus, sermos aceitos. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O Senhor deseja ter um relacionamento comigo e com você. Então vamos olhar aí o nosso caminho, o nosso caminhar. Pedir para que o Senhor nos mostre se há em nós algum caminho mau, para que estejamos diante dele, aceitos.
em comunhão, para que o Senhor receba como recebeu Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Que o Senhor se agrade de nós e que a nossa vida diante do altar dele seja uma oferta agradável. Uma oferta agradável a ele. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a procedermos assim. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.